Olá, amada, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você. Seja bem-vinda à nossa reunião de mulheres online. Abra o seu coração para receber a palavra do Senhor e vamos juntas adorá-lo. Vamos orar para começar a nossa reunião? Vamos começar. Amém. Pai querido, Pai amado, eu quero te agradecer, Deus, por esse momento aqui na tua presença, por estarmos fazendo essa reunião de mulheres, e eu tenho certeza, Deus, que o Senhor vai falar com cada uma de nós essa noite, que possamos estar com os nossos corações abertos, Deus, para ouvir a tua voz, e para que a tua palavra venha fazer diferença em nossas vidas, Deus. Nesse momento também quero lembrar, Deus, de todas as pessoas que estão enfermas, que o Senhor possa visitar, Deus, cada uma delas com a sua graça, com a sua saúde, com a sua paz, que o Senhor possa curá-los, que o Senhor possa libertá-los, que o Senhor possa derramar da sua bênção, Deus. Lembro também, Pai, de todas as famílias enlutadas, Pai, que elas possam receber o consolo que só vem do Senhor, ó Deus, que elas possam receber da tua paz, da tua alegria, da sua presença. Pai, também lembro, Deus, nesse momento de todos aqueles irmãos que estão passando por necessidades. Pai, olha para cada um deles, ó Deus. Supra, Pai, as suas necessidades. Entra, Pai, com provisão, com providências. E também desperta, Deus, a tua igreja, ao teu povo, para que possamos estar com os nossos olhos abertos para ajudar cada um deles, ó Deus. Pai, continue nos abençoando, Deus. Continue derramando a sua graça sobre as nossas vidas. E que o Senhor, Pai, nesse momento tão difícil, Deus, que temos vivido, que o Senhor continue fortalecendo a tua igreja, que o Senhor continue fortalecendo o seu povo, Deus, que não venhamos desanimar, mas que possamos renovar as nossas forças através da tua palavra, através dos seus ensinamentos, e que caminhemos, ó Deus, firme, conforme a tua vontade, Senhor. Continue operando em nós e através das nossas vidas, Deus. É o que eu te peço nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar ao nosso Rei com alegria.
Boa noite, irmã. Que bom que você conseguiu estar com a gente nessa reunião. Eu quero compartilhar com você um pouquinho da palavra de Deus e eu vou ler o Salmo 128. E eu queria muito que você acompanhasse essa leitura com sua Bíblia impressa ou com sua Bíblia digital. E à medida, né, que nós formos conversando aqui também, eu gostaria muito que você fosse confirmando na Bíblia aquilo que eu vou falar aqui. Esse salmo é bem curto, então eu vou ler ele por completo, tá? Como é feliz quem teme ao Senhor, quem anda nos seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Sua mulher será como videira frutífera em sua casa. Seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém todos os dias da sua vida e veja os filhos dos seus filhos. Haja paz em Israel. Esse salmo, ele começa com uma expressão que me chama bastante atenção, na parte A do versículo 1. Como é feliz quem teme ao Senhor. O que é felicidade? O que é temor? A gente ter uma compreensão correta dessas duas expressões, elas fazem toda a diferença para que não comprometa o nosso entendimento sobre o que o salmista está nos dizendo e sobre a vontade de Deus para nós. O Aurélio, ele define felicidade como satisfação, contentamento, alegria, sucesso, realização. E você? O que é felicidade para você? Você se sente uma mulher feliz? Você é feliz? Você está feliz agora, nesse momento que você me ouve? Se nós fôssemos definir isso aqui agora, ao longo da nossa reunião, talvez nós teríamos inúmeras definições diferentes dessa que o Aurélio trouxe para nós. O que é felicidade para mim pode não ser felicidade para você, e vice-versa. Mas existe uma verdade em tudo isso. Independente de como nós conceituamos felicidade, todas nós desejamos ser felizes. Todas as pessoas desejam ser felizes. E esse não é um desejo ruim. Ser feliz é algo bom. A felicidade, ela foi criada por Deus para nós. Então não é ruim desejar ser feliz e querer ser feliz. E o marketing, ele já percebeu isso, de que todas as pessoas desejam ser felizes. E ele tem usado a felicidade como um meio para vender os seus produtos para nós. Esses dias, ocasionalmente, eu estava navegando na internet e eu vi uma propaganda de um loteamento que estava à venda e o slogan dessa propaganda dizia assim, vem ser feliz aqui. Ou seja, ele estava tentando me convencer e convencer a você de que se nós comprássemos aquele loteamento, construíssemos ali, nós seríamos felizes. Eu vi também uma propaganda de um chá emagrecedor e na descrição dele ele disse assim, quantos quilos você ainda precisa perder para ser feliz? Isso me chamou muita atenção porque me passou a impressão que para muitas pessoas e para muitas mulheres atingir um certo padrão de beleza estético é felicidade. Eu vi também uma empresa aérea, ela estava divulgando um de seus pacotes de viagem e na propaganda eles diziam assim, você quer ser mais feliz? Vá viajar. Ou seja, eles condicionam a experiência que você pode ter em uma viagem, o que você vai experimentar ali com a felicidade. E a gente poderia elencar muitas outras coisas. A Coca-Cola mesmo, não faz muito tempo, lançou uma propaganda, abra a felicidade, né? Condicionando a felicidade a você experimentar uma bebida que você goste. O mundo, de uma forma geral, ele tem conceituado a felicidade como status, conquistas, experiências e satisfação de desejos do coração. Quando eu ouço essa expressão, satisfação de desejos do coração, eu lembro muito do Salmo 37, do versículo 4, quando o salmista diz assim, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Irmãs, às vezes nós nos desgastamos muito procurando satisfazer os desejos que nascem no nosso coração. Mas esse salmo aqui, em especial o versículo 4 que eu citei, ele está afirmando
que quem satisfaz o desejo do nosso coração é Deus, não somos nós. Então não faz sentido nós vivemos uma vida inteira em prol de satisfazer os desejos que nascem no nosso coração. Até porque a Bíblia diz que o nosso coração, ele é enganoso e constantemente ele faz planos perversos. Então, muitos dos desejos que nascem no meu e no seu coração, eles não são legítimos e eles sequer podem ser satisfeitos, porque o dia em que eles forem satisfeitos, nós nos afastamos do Senhor. Então, é muito importante nós avaliarmos o que nós temos desejado no nosso coração e que tipo de esforço nós temos demandado para satisfazê-los. Ana é uma mulher que nos dá um bom exemplo de alguém que desejou algo no coração de uma maneira muito profunda, mas ela soube lidar com esse desejo e ela soube a quem entregar esse desejo. E ela entregou ele ao Senhor. E ela desejava muito ter um filho. E esse desejo, ou a falta do filho, ou a impotência de ter um filho, causava em Ana um desconforto muito grande. Assim como você sente desconforto quando algo te incomoda, te insatisfaz. Mas Ana, ela entregou esse desejo do coração dela para o Senhor. E no tempo oportuno, o Senhor satisfez esse desejo do coração dela. Mas o que é mais interessante em Ana é que quando o Senhor satisfez esse desejo no coração dela, esse desejo do coração dela, ela não usou os benefícios disso para ela, para a realização pessoal dela. O texto nos diz que Ana devolveu Samuel para o Senhor. Ela ofereceu ele para o serviço do Senhor. Os desejos do nosso coração, que são legítimos, irmãs, o Senhor, ele satisfaz no tempo oportuno. E todo desejo que nasce no meu e no seu coração, que são legítimos, eles não abençoam só a nós, eles abençoam quem está à nossa volta e eles honram o Senhor. Então talvez seja por isso que muito do que nós alimentamos no nosso coração não é satisfeito ou não deva ser satisfeito, porque são desejos egoístas, são desejos que servem apenas para o crescimento do nosso ego. Porém, à medida em que nós alimentamos o nosso coração com essa ideia de que a felicidade é essa felicidade que o mundo propõe para nós, nós começamos a criar uma necessidade de elencar na nossa vida tudo que não nos satisfaz. Então nós começamos, o que mais me satisfaz hoje é a minha aparência. Depois da minha aparência, a minha casa também me satisfaz. E depois da minha casa, a minha formação acadêmica. Eu também sou insatisfeita com a minha carreira. Lá no fundo eu tenho uma certa insatisfação com o meu casamento. Eu também sou insatisfeita com o meu padrão de vida. E aí a gente acaba entrando em um ciclo vicioso de insatisfação. Por quê? Porque à medida que nós identificamos essa insatisfação no nosso coração, a primeira coisa que acontece é que nós começamos a pensar demais naquilo. Então a gente dorme e acorda com esse pensamento. Nós começamos a nos cobrar, né? Por que eu ainda não tenho? Por que eu ainda não sou? Por que eu ainda não fiz? E naturalmente a gente também começa a se comparar com quem já tem, com quem já teve, com quem já chegou onde eu gostaria de chegar. E principalmente hoje na nossa realidade, depois que nós vivemos tudo isso, nós também começamos a nos informar sobre o que eu ainda preciso fazer para adquirir essa satisfação, o que eu ainda tenho que fazer para ser feliz nessa área que eu acredito que não seja. E a internet está aí, cheia de informação, então você começa a gastar muito tempo se informando sobre o que tem que fazer, você começa a falar demais sobre isso, porque à medida que você vai alimentando a sua mente, o seu coração, com essa necessidade que você acha que é real, você começa em todas as suas conversas sentir a necessidade de falar sobre isso. E aí você vai começar a investir seu tempo, seus recursos, tudo que você tem, na intenção de alcançar essa satisfação.
Porém, o dia que você alcança, você vai se lembrar que lá atrás você tinha elencado outras e outras insatisfações. E aí você vai revivendo esse ciclo vicioso, até você perceber que essa busca excessiva por se encaixar em um padrão de felicidade, ele é completamente inatingível e ele não faz sentido. E é muito interessante porque a Bíblia, ela já nos tinha orientado sobre isso. Romanos 12, no versículo 2, ele diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que você seja capaz de compreender a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aqui nesse versículo, a gente pode tirar pelo menos 3 imperativos para nós, 3 ordens. A primeira, não se amolde. Você não tem a necessidade de tentar se encaixar em um padrão que está sendo pré-estabelecido. Seja um padrão de beleza, seja um padrão de felicidade, ou um padrão de qualquer outra coisa que te incomode. Nenhuma de nós tem a necessidade de se amoldar ou de se encaixar em um padrão. A segunda ordem, transforme-se. Transforme o quê? A sua mente. O texto está dizendo, renove a sua mente, mude o seu jeito de pensar. Comece a pensar diferente sobre felicidade. Se você tem entendido felicidade à luz do mundo, comece a fazer esse exercício de mudar o seu jeito de pensar. E o mais interessante é que a palavra de Deus é tão completa que ela também nos dá essa orientação de como mudar o jeito de pensar sobre felicidade. Olha o que Paulo nos diz lá em Filipenses 4, no versículo 12. Ele disse assim, eu sei o que é passar necessidade e ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Perceba que Paulo está dizendo que ele aprendeu a estar contente nessas situações. A felicidade, ela não é condicionada, como o mundo está nos dizendo que é, a ter status, a ter realização, a ter sucesso. A felicidade, ela é aprendida. E se você voltar um pouquinho na história de Paulo, em outras cartas, em Coríntios, por exemplo, ele vai descrever uma série de problemas que ele enfrentou, uma série de lutas, de dificuldades. E foram nesses momentos em que ele aprendeu a estar contente. E se Paulo aprendeu, nós também podemos aprender. A pedagogia diz que nessa relação de ensinar algo a alguém e de alguém aprender, não existe uma regra, não existe uma receita pronta para se alcançar o conhecimento. A única verdade é que qualquer pessoa pode aprender. Então você pode aprender a ser feliz, eu posso aprender a ser feliz, independente do que está acontecendo à nossa volta. E olha a discrepância. Com o mundo, nós aprendemos que a felicidade ela é condicionada a conquistas materiais, a realização pessoal e a satisfação de desejos do coração. Mas Paulo está nos dizendo que a felicidade ela é aprendida e que a verdadeira felicidade ela está numa relação correta com Deus, consigo mesmo e com o homem. Talvez seja por isso que o salmista tenha dito lá no primeiro versículo que nós lemos, como é feliz quem teme ao Senhor. É como se ele tivesse dito, como aprende a ser feliz aqueles que têm uma relação correta com Deus, consigo mesma e com os outros à sua volta. Eu percebo, irmãs, que muitas das nossas angústias, das nossas tristezas, das nossas insatisfações, elas estão relacionadas ao fato de nós temermos mais os homens do que a Deus. Perceba, uma pessoa que teme ao Senhor, ela tem reverência a Deus, a grandeza dele. Ela não tem dificuldade em submeter-se à vontade de Deus. A pessoa que teme ao Senhor é uma pessoa que guarda os mandamentos de Deus e que tem prazer na lei de Deus. E ela descansa na boa, na perfeita e na agradável vontade de Deus, porque é isso que o texto nos disse, que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, mesmo quando para mim ou para você não pareça isso. Mas quem teme o homem, muito pelo contrário, vive articulando planos, vive fazendo arranjos, fazendo acerto aqui e ali para tentar se encaixar. Quem teme os homens vive uma vida de aflição, porque o tempo todo você tenta filtrar suas ações, a sua postura, até a sua fala,
baseado no que as pessoas pensarão ao seu respeito. E o pior de tudo é que quem teme os homens vive uma vida com medo e com insegurança. E são medos e inseguranças totalmente sem fundamentos. Paulo, ele continua nos ajudando a ter uma compreensão melhor disso, quando ele diz lá em Gálatas 1, o versículo 10, ele faz duas perguntas para ele e ele mesmo responde, mas eu gostaria que hoje nós pensássemos no que ele perguntou e nós tentássemos responder. E ele fala assim: acaso eu busco agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou eu estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, eu não seria servo de Cristo. Olha que interessante. Muitas vezes nós, conhecedoras da palavra de Deus, servas do Senhor, nós nos pegamos temendo mais a homens do que ao Senhor. E por quê? Porque talvez o nosso padrão de felicidade, ele é baseado no padrão do mundo e não no padrão de Deus. Mas, irmãs, os nossos olhos, a nossa mente, o nosso coração, eles deveriam estar o tempo todo desejando sim bênçãos, mas desejando aquelas bênçãos que o salmista do Salmo 128 descreveu. E se a gente voltar lá nesse salmo, a gente vai perceber que todas as bênçãos que o salmista disse que acompanhariam aqueles que temem ao Senhor e aqueles que encontram felicidade no temor do Senhor, são bênçãos relacionadas ao nosso lar. Volte lá para você conferir. Um marido feliz, um marido provedor, próspero, uma mulher frutífera dentro do lar, filhos ao redor da mesa. Parece que a ideia que o mundo nos passa é que o nosso sucesso ele tem que ser do portão para fora, mas o Senhor está dizendo que o sucesso de alguém que teme a Deus, ele começa dentro do lar e depois ele se estende do portão para fora, depois ele alcança os outros, depois ele abençoa os outros. Como está o seu coração nessa noite? Eu gostaria muito que você pensasse sobre isso. Você consegue ver como bênção o que o salmista do Salmo 128 descreveu? Quando você olha para o seu lar, qual é a posição que o seu lar ocupa quando você começa a se preocupar em alcançar coisas, em ser abençoada? Quando você começa a pensar em felicidade, qual é a posição que o seu lar ocupa? Talvez o seu padrão de felicidade seja o do mundo, por isso que quando você olha para esse texto, nada do que está ali te chama atenção. E o mundo, ele dá outros adjetivos para o que o salmista está dizendo aqui. Ele vai dizer que é machismo, ele vai dizer que você não tem a necessidade disso, que isso é uma humilhação, você crescer dentro do seu lar. O mundo vai nos dizer que filhos podem nos atrapalhar nos nossos projetos pessoais. Então, nós precisamos avaliar muito bem o nosso coração e analisar quais são os desejos que nós estamos alimentando e quais insatisfações estão tomando conta de nós. Um pastor muito conhecido, há poucos dias ele pregando, ele disse assim que a única insatisfação que um cristão deveria ter, deveria ser com o seu relacionamento com Deus. E olha que às vezes é a única área da nossa vida em que nós nos sentimos satisfeitas. Nós somos insatisfeitas com tudo, mas com o nosso relacionamento com Deus, está tudo ok. E ele disse que essa sim deveria ser a nossa insatisfação. Porque uma pessoa satisfeita com Deus, um cristão satisfeito, uma mulher satisfeita com Deus, ela não tem a necessidade de orar, ela não sente necessidade de ler a Bíblia, ela não sente necessidade de servir nem ao próximo, nem à comunidade em que ela segue. Ela não sente essa necessidade porque ela está satisfeita. Nessa noite eu gostaria muito que você não desperdiçasse mais o seu tempo buscando a aprovação de homens e nem esperando a aceitação deles, mas prossiga em conhecer o Senhor, prossiga em temê-lo, porque no Senhor você pode expor as suas fraquezas, e eu também posso expor as minhas fraquezas, sem medo do que ele vai pensar, sem medo dos julgamentos que ele pode ter a nosso respeito, porque o Senhor, ele já nos aceitou lá na cruz. Quando ele deu o seu filho por nós, ele me aceitou com as minhas falhas, com os meus pecados, com as minhas fraquezas. E ele também te aceitou. Que Deus te abençoe e que, em nome de Jesus, nós sejamos mulheres tementes ao Senhor e que no temor do Senhor nós encontremos a felicidade. E que o nosso lar, ele possa ser esse oásis
onde a graça de Deus se manifesta e que depois ela se estenda. Eu queria orar com você para a gente encerrar e muito obrigada desde já pela sua presença. Senhor, eu quero te agradecer por esse tempo, agradecer, ó Deus, pela tua palavra, porque ela é poderosa e ela tem o poder, ó Deus, de confrontar os nossos pecados conscientes e os pecados inconscientes que cometemos. Eu quero pedir, Deus, que nesse tempo aqui o Senhor possa comunicar no coração de cada irmã que está nos acompanhando as verdades que o Senhor tem para cada uma delas. Se existem, ó Deus, insatisfações sendo alimentadas no coração, que são ilícitas, que não convêm a uma serva do Senhor, que o Senhor possa confrontá-las, que o Senhor possa dar direção, que o Senhor possa acolher nos teus braços de amor e dar o direcionamento correto. Nos dê força, ó Deus, para que juntas nós nos fortaleçamos no Senhor e fortaleçamos umas às outras. E perdoe, Senhor, as nossas falhas. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Senhor, eis-me aqui, vem transformar meu ser.
Olá, mulheres. Com a intenção de nos aproximarmos um pouquinho mais, a gente resolveu fazer nessa reunião uma sala de bate-papo, onde a gente vai trazer aqui alguns assuntos que a gente pode conversar um pouquinho mais para a gente crescer juntas. E o assunto de hoje é o contentamento. A gente já tem falado sobre esse assunto nas nossas reuniões presenciais na igreja, mas eu achei bem importante a gente conversar um pouquinho mais, porque é um assunto fácil de entender, porém muito difícil de colocar em prática. E aqui a nossa ideia é a gente trocar um pouquinho de experiência e aprender um pouquinho mais sobre esse assunto. Para isso, a gente convidou aqui a Márcia, a Juliana e a Débora. E elas vão colaborar um pouquinho com a gente. Para começar, a gente vai falar um pouquinho sobre o descontentamento, que é o contrário do contentamento. E como a gente consegue identificar isso em algumas situações do cotidiano. Então, acho que se alguém aqui tem alguma experiência que dá para contar para a gente sobre esse assunto. Posso começar? Eu me lembro de uma certa vez na minha vida, isso já faz algum tempinho, acho que eu era bem jovem ainda, mas eu passei por uma situação em que uma pessoa muito próxima a mim, muito querida, ela me feriu. Ela me feriu com palavras e me feriu com ações também. E a dor que eu senti foi muito grande naquele momento. E eu entendi que naquela hora eu precisava de ajuda para eu saber tentar resolver, para eu não piorar a situação. E então eu comecei a falar daquilo para quem eu achava que eu poderia falar, para que eu recebesse orientação também para tratar. E só que à medida em que eu fui me aproximando das pessoas e tentando resolver isso, aquelas pessoas com quem eu deveria conversar, e que realmente eram as pessoas certas naquele momento, elas compreendiam a minha dor, elas entendiam o meu sofrimento, porém, elas sempre me direcionavam para a minha responsabilidade naquela situação, não para o que o outro tinha feito, não para a responsabilidade do outro. E à medida em que eu fui me envolvendo mais com isso, dentro de mim nasceu um desejo de não mais resolver aquela situação, mas um desejo de encontrar cúmplices para o que eu sentia. Então, eu percebi, depois de um certo tempo, que eu já não mais conseguia falar sobre aquilo com determinadas pessoas. Eram uma ou duas só que eu conseguia conversar. E por quê? Porque eu só queria falar com quem acolhia a minha dor, com quem culpava o outro e tinha pena de mim, porque eu me vi numa situação de autocomiseração. Então, foi nesse momento que eu comecei a me questionar por que eu não consigo mais conversar com isso, por exemplo, com a Juliana. Porque quando eu converso com a Débora, ela sempre ela rebate aquilo que eu estou dizendo ao invés de me apoiar. Isso. Então, nessa hora eu entendi que aquele problema meu, que era um problema real, ele tinha se tornado um descontentamento. E aí, para eu resolver aquilo, foi muito mais difícil do que seria se eu tivesse tratado da maneira correta lá no começo. Essa foi uma situação que me marcou bastante e que levou bastante tempo para eu tratar depois. Sim. Bom, na minha vida, assim, eu creio que um dos episódios assim que mais me marcou foi a perda foi quando eu perdi minha mãe. Era muito nova, eu tinha por volta de 20 anos apenas. Então, por mais que eu tenha tido todo um consolo que Deus preparou para mim naquele momento, eu vim por muito tempo, além do luto que era esperado, a tristeza, em alguns momentos não era mais o natural, já era um descontentamento por você não ter mais a pessoa que você queria ao seu lado, você ficar imaginando a sua vida como seria se ela estivesse ali participando, E eu vi que depois que a gente começa a entender o que é o contentamento, aquilo que a Bíblia nos coloca, a gente começa a confiar que os planos de Deus, eles são perfeitos. E isso, para passar pelo luto da perda do meu pai, isso você percebe que, para mim, foi algo que contribuiu muito para que eu tivesse como identificar
o momento em que era uma tristeza que seria natural e que era aceitável, né? Ou um momento em que talvez eu estivesse um pouco revoltada com Deus, com a minha situação, me vitimizando pelo que eu não tenho agora e esquecendo de valorizar o que eu tenho. No meu caso, foi uma situação que ilustra bem o que a Márcia nos trouxe na mensagem, né? E puxa um pouco o que as meninas estão dizendo, que é como se a gente vivesse com as lentes da emoção, das sensações. E isso unido à ansiedade natural do coração pecaminoso, porque sempre querendo algo mais, ou assim, imaginando alguma coisa, e aí quando alcancei, uau, agora eu até esqueci o tanto que eu batalhei para conseguir isso, porque o alvo já é outro, e vamos correr atrás, e a ansiedade e o descontentamento faz com que outras diversas emoções surjam, e aí eu começo a olhar cada dia da minha vida sobre uma lente que aumenta toda a realidade. Então, se caiu uma gota no meu nariz, parece que eu estou inundada. A casa inteira agora não dá mais para usar. E isso acabou aumentando no meu dia a dia coisas que eram muito simples, muito corriqueiras, e me tornando uma mulher irritadiça, me tornando, né? Eu acho que até puxei já, né, Ju, a segunda pergunta. Sim, isso faz parte das características do descontentamento, né? Porque ele aumenta a nossa miséria, porque a sensação é de que a gente precisa sempre de algo mais, então a gente nunca está satisfeito, né? E também enaltece os problemas, só consegue enxergar os problemas, não consegue ver as coisas boas que estão acontecendo, o que Deus fez de bom, e não consegue sentir prazer nisso, né? Exatamente. E tem muito mais coisa boa acontecendo do que ruim, né? Exatamente. E também é um desperdício de tempo e de energia, né? Porque o tanto que você fica vibrando para alcançar aquilo, e você gasta energia numa coisa que nem deveria ser o seu propósito para aquele momento. E falando também sobre o descontentamento, aí vem algumas outras características, né, que ele dá origem a outros pecados. E eu até coloquei aqui como a inveja, porque a gente fica se comparando e desejando o que o outro tem. Aí também tem a cobiça, aí começa já com a reclamação, murmuração, e por aí vai afora. É uma lista bem grande, né? E a gente acaba se tornando insuportável se a gente dá essa ênfase para esse problema, né? Ju, eu fiquei pensando, principalmente nós mulheres, né, donas de casa, que estamos sempre junto com nossos maridos, nossos filhos, quando no nosso coração há esse descontentamento, a nossa casa inteira sofre, né? Porque esse descontentamento, ele contagia de forma negativa aqueles que estão perto de nós. Então, a maneira como a gente serve os nossos dentro de casa, ele não reflete mais gratidão, não tem mais prazer, né? E todos eles sofrerão com a gente. Então, isso é algo muito ruim também, né? E até falando sobre os filhos, né? Eu vejo que eles estão tendo um privilégio muito grande, que é da gente se preparar e entender isso e poder passar para eles uma ferramenta que a gente desconhecia, talvez, e que eles vão crescer com essa informação e sabendo como identificar, como tratar, né, como fazer para reverter isso. E em momentos de descontentamento, saber como lidar e se alegrar e superar. Então, eu acho que para eles vai ser já um bom progresso. E acho que a gente podia comentar, então, aqui sobre como que a gente pode cultivar o contentamento na nossa casa, né? Continuando sobre isso que a Ju já falou. Eu acho interessante essa questão ainda um pouco do descontentamento, que é uma ilustração de que nós, enquanto cristãs, enquanto filhas de Deus, muitas vezes, em situações de descontentamento, estamos assentadas
assentadas em uma mesa de banquete farto, de banquete variado, estamos cercadas de riquezas e delícias, acreditando em mentiras que são sopradas na nossa mente de que a gente está numa vala na miséria. Então, a gente precisa abrir os nossos olhos dentro da nossa casa, e isso é uma ferramenta que eu utilizei quando Deus me despertou para essa batalha espiritual, de que eu preciso ser grata. Grata pela vida, grata pelo ar, grata pela a graça de Deus que nos cerca, tendo o que comer, tendo o que vestir, tendo tantos ao nosso redor e principalmente tendo a presença do Senhor nos dando a graça suficiente para vencer o mal de cada dia, né? E então existem as riquezas celestiais que a gente pode acessar em Cristo Jesus, elas são incomparáveis e Ele ainda dispensa graça para nós no dia a dia, dentro de casa e no trabalho e na comunidade. Então são mentiras mesmo que são sopradas no nosso coração e a gente acaba acreditando e trazendo descontentamento para o nosso coração, né? Acho que a gente pode também focar naquilo que a gente tem e não naquilo que a gente ainda não tem, né? Porque a gente gasta mais energia focando naquilo que a gente não tem. Isso é natural nosso, né? Então, se a gente tiver o foco no lugar certo, é uma boa forma de testemunhar dentro da nossa casa, né? Eu lembrei daquele texto, acho que é 1 Timóteo 6, 8, né? Que ele fala assim, tendo o que comer e o que vestir, estejam com isso satisfeitas. Então, muitas vezes, a gente não tem esse exercício dentro de casa, às vezes até de listar mesmo, né? A gente tem muito mais que isso. Todo mundo, nós aqui, quem está nos assistindo, se a gente fosse querer listar todos os dias ao amanhecer o que eu tenho hoje, não tem motivo algum para tristeza, para descontentamento, para insatisfação. Mas eu também acho que uma das formas da gente cultivar esse contentamento dentro da nossa casa é assumir a nossa responsabilidade diante disso, né? Eu lembro de Josué, quando ele substituiu Moisés, né? E o Senhor animou ele e disse, seja forte e corajoso, eu estarei com você, né? Ele tinha as promessas de Deus com as quais ele podia se agarrar, mas ele também tinha responsabilidade, ele tinha que ser forte e corajoso. E muitas vezes nós queremos nos livrar do descontentamento, mas não queremos fazer nada, né? Então a gente também tem muita responsabilidade. Então dentro de casa acho que a gente tem que lembrar diariamente, trazer nossa memória, né? O que eu tenho que fazer e fazer. E para você que está em casa, se você quiser colocar aí no chat uma definição sua sobre descontentamento, faça isso agora. Eu acho que vai enriquecer bastante a nossa conversa aqui também, tá bom? Acho que a gente pode ver aqui uma outra pergunta também, talvez continuando aí nesse gancho da nossa casa, como devemos tratar o descontentamento na nossa vida? A gente falou sobre as características, né? A gente identificou algumas situações e agora como que a gente pode tratar isso? Eu acho que o descontentamento, né, ele vai vir naturalmente, já é algo que é do ser humano, né? E já o contentamento é algo que a gente precisa se aproximar de Deus, né? Oração, leitura bíblica, porque somente Cristo pode trazer esse contentamento para a gente, que não vai ser natural. Então, e também não é algo que a gente conquista e pronto, eu sou contente, eu estou contente com o que eu tenho. Então, é algo que a gente vai sempre batalhar. Até mesmo porque a gente precisa todo dia lembrar que dentro de nós, a gente tem um vazio do tamanho de Deus, né? Então, é só Ele que vai preencher. Então, a gente às vezes pode tentar cobrar isso do nosso esposo, cobrar dos nossos filhos, cobrar, às vezes, de nós mesmas, né? De sermos melhores, de termos algo novo, de conquistarmos, E, de repente, aquilo que está faltando é Deus para preencher a nossa vida mesmo. Eu acredito que assim como o descontentamento, o contentamento também, ele nasce na nossa mente. Então, eu acho que uma das formas da gente lidar
com o descontentamento é pegar os nossos pensamentos e colocar em outra coisa. Acho que nós temos esse poder, né, de dominar os nossos pensamentos. Não são eles que nos dominam, né? Então, começou a pensar sobre algo, avalie. Isso pode te levar a um descontentamento. Identifica, né? Começa a pensar. Você escolhe o que pensar. Não tem o que pensar? Vai escutar uma música, vai escutar uma pregação, né? Vai ler a Bíblia, vai orar, vai fazer alguma coisa que te tire daquele foco, né? Que mude o seu pensamento. Eu acho que isso pode ser um exercício diário também, para nos ajudar. Uma mudança de chavinha para mim foi abandonar a autocomiseração. Entender que isso é um pecado. Eu não sou uma vítima. Eu não sou uma pobre coitada que tem que ficar o tempo inteiro tendo dó de mim, quando a realidade que eu estou vivendo, ela precisa ser enfrentada e vivida. E tantas outras pessoas vivem realidades tão mais difíceis. Eu preciso saber quem está do meu lado e o que que precisa ser feito, né? Como a Márcia falou. Então, o descontentamento foi a chavinha que eu virei. Como lidar com ele? Eu brinco até com algumas pessoas com quem eu converso, com braveza. Eu olho para ele com cara de brava e você sai daqui. Não Isso tem muito vez. bom. Não dá trela mesmo. Porque quando eu costumei pensar assim, puxa vida, isso tem dado tanto certo nessa luta do dia a dia contra o descontentamento e contra pensamentos que são pecaminosos mesmo, né? De lidar como que eu posso dizer? Sem trela mesmo. Porque a nossa amabilidade com as pessoas, a nossa gentileza com as pessoas e tudo mais, mas com a gente tem que ser bravo. Porque se a gente não for bravo com a gente, mas a gente afrouxa e não tem vez, não. É verdade. Eu acho que também uma coisa que a gente deve fazer, assim que a gente identificou isso na nossa vida, é confessar, né, para Deus. Porque se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. E quando a gente confessa, eu acho que também tem uma certa resistência para você voltar atrás naquele pecado. Porque você confessou para Deus, então você tem aquela responsabilidade de não fazer mais aquilo, né? Então, acho que também é uma coisa boa para se pensar. E qual a perspectiva bíblica para o contentamento? Eu acho que a gente tem que ter fé, né? A gente precisa crer que Deus ele é soberano sobre as situações e ainda que os dias não sejam fáceis, ele permitiu, ele está conosco e no tempo certo ele vai agir da maneira em que ele quiser, né? E eu acho que a gente saber que esse coração grato a ele é algo que o agrada, né? Porque a gente viver no descontentamento, a gente está em pecado, né? Até mesmo duvidando, com uma incredulidade naquilo que Deus pode fazer e naquilo que Ele quer fazer, né? Que Ele planejou. Eu coloquei aqui que o contentamento, ele não é o destino, ele é o caminho. Enquanto eu caminho, eu vou aprendendo. Em Filipenses 4:11 Paulo fala que aprendi a adaptar-me, ou aprendi a É isso que estar eu contente. lembrei também desse versículo. Se quiser completar essa ideia. Desse aprendizado, né, que ele fala, né? Eu aprendi a estar contente em toda situação. Eu aprendi a viver tanto na riqueza e tanto na pobreza, né? Porque o que a gente precisa realmente para lutar essa batalha enquanto aqui a gente está, Deus já nos deu. E a gente precisa crer nisso, né? Que é o que a Ju falou, viver pela fé. Então, acho que esses dois é uma coisa que vem sempre na minha mente, esses dois versículos. O justo vive pela fé no que a gente vai falar mais adiante, que é as promessas do Senhor, e no aprendizado a viver em qualquer situação, tendo o que a gente precisa nele. Sim. E o segredo também não está ao meu redor, né? Está dentro de mim. Então, independente do que está acontecendo em volta, isso está dentro de mim. Isso acho que é uma boa coisa para pensar. Como podemos encontrar contentamento na aflição? Acho que essa é a parte mais difícil, né? Essa a gente deixa para a Márcia. Com certeza. Como assim? Como encontrar contentamento na aflição? Eu acho que a primeira coisa a gente precisa entender que o contentamento ele não é ausência de sofrimento.
Porque senão, às vezes, a gente passa uma vida inteira confessando um descontentamento que não é um descontentamento, que é uma tristeza, como a Ju falou, é um luto, né? E isso a gente vai viver, até porque o Senhor já nos disse que no mundo nós teremos aflições. Então, as aflições que a gente enfrenta no dia a dia, não necessariamente são descontentamentos. Elas se tornam descontentamento à medida que nós não lidamos com aquilo, né? À medida que os frutos da carne começam a ser manifestos, né, através da nossa reação quanto a eles. Eu acho que os sofrimentos, eles são extremamente pedagógicos, né? Porque a gente aprende muito mais quando sofre do que nos momentos bons. Então, é nessa hora que é o momento de encontrar contentamento, de aprender. Lembro que Paulo falou, né? Eu aprendi a estar bem em toda e qualquer situação, e não foram nas coisas boas que ele aprendeu na hora da luta. Então, eu acho que isso tem a ver até com o que eu falei na palavra, né? Tem a ver com a gente ter uma relação correta com Deus, com a gente mesmo e com os outros à nossa volta. E a gente se conhecer também, né? Se enxergar e entender que a gente não era merecedor de nada, né? Tudo que a gente tem, tudo que Deus já fez por nós, foi por graça e merecida, né? Foi um favor merecido. E aí a gente reconhecendo essa nossa pequenez, né? Essa nossa fragilidade, a gente para um pouco de cobrar, né? A gente acaba cobrando muito que a gente precisa de coisas, precisa que as coisas aconteçam para a gente ser feliz, e ou a gente vive muito preso no passado, ou a gente vive esperando um futuro perfeito. E agora é o momento, né? Em Tiago fala, tende por motivo de alegria o passardes por provações, que essas provações, elas trazem a maturidade, né? Então, esse sofrimento, ele vai levar o cristão à maturidade. Eu costumo, às vezes, até a gente dar risada em casa, porque fico imaginando algumas situações, assim. Será que se acontecer isso e aquilo, como que a gente vai reagir? Aí, tipo, assim, se eu ficar viúva... Nossa, para que ficar pensando nisso, tem mais o que fazer? Mas eu fico assim, será que o meu coração está calibrado? Será que o casamento, para mim, não é um ídolo? E se eu nunca for mãe, está tudo certo no meu coração? Às vezes ficar colocando hipóteses na minha vida para calibrar o meu coração. Eu sei que não é, né? Quando a realidade chega, a gente não é a mesma coisa. Mas talvez calibrando o nosso coração. Onde que está o meu coração? Meu coração está aqui nessa segurança de emprego, nessa segurança do casamento, da família, todo mundo, sabe? Tudo ok. E se acontecer isso, isso, aquilo? E eu sou sensível, que eu consigo até sentir já. Não, mas eu vou continuar firme no Senhor, eu preciso me encher mais do Senhor, porque eu sei que nada pode me afastar do amor dele, e é isso que é nisso que está o meu contentamento. E isso ninguém pode roubar, ninguém pode me afastar do amor do Senhor. Então, a gente podia citar aqui alguns benefícios do contentamento. Eu já penso numa vida mais saudável, né? Já livra a gente de uma certa ansiedade, para mim já vai nesse sentido. Acho que ele nos mantém longe de muitos pecados também. Eu acho que a gente se torna uma pessoa mais dócil, mais agradável, porque se a gente se contenta, um dos pecados que a gente deixa é o de murmuração e de reclamação, né? Então, automaticamente você já se torna uma pessoa mais agradável. É verdade. E uma pessoa contente também, ela não é invejosa, né? Então, ela sabe ver a alegria, a conquista do outro, Exatamente, participar com gratidão da alegria. a Deus, inclusive, porque o outro tem conquistado, porque o outro tem capacidades, porque o outro está feliz, e você saber se alegrar com o outro é algo que te traz uma tranquilidade, é leve, você não fica com aquela tensão, uma competição, uma comparação. Verdade, isso mesmo. Eu acho que para a gente fechar, então, aqui o nosso assunto, eu vou tentar resumir em algumas poucas palavras, e vocês me ajudem também nisso.
eu coloquei aqui identificar e confessar qualquer pecado de descontentamento que tenha entrado na nossa mente. Caso você não tenha entendido muito sobre o que a gente falou, só para ficar bem gravado. Identificar e confessar qualquer pecado de descontentamento que tenha entrado na sua mente. Depois, a gente precisa aprender a reconhecer e a resistir, para que esse pecado não aconteça de novo, e resistir também à tentação de estar descontente. Porque essa tentação a gente vai sentir todo dia, mas a resistir a isso, né? E depois, substituir o descontentamento pelo verdadeiro contentamento em Cristo. É entender qual a minha identidade em Cristo, entender qual o plano dele para a minha vida, estar disposta a viver isso, a fazer a vontade de Deus, eu consigo fugir dessa ideia do descontentamento. E isso vai precisar da gente uma certa determinação, né? Porque no começo pode parecer um exercício, e não é um exercício leve. Talvez seja um exercício bem pesado, mas a gente vai ter que ter determinação nisso. E atenção, como a Márcia falou, de prestar atenção nos nossos pensamentos. Essa atenção tem que ser redobrada cada vez mais. E muita oração e prática. Só assim a gente vai conseguir vencer esse mal que eu acho que está bem impregnado nesse mundo de hoje, onde as pessoas preferem se comparar, onde as coisas são mais importantes do que as pessoas, onde o materialismo impera de maneira muito forte, ou até mesmo as questões ideológicas, né, que a gente... eu vejo pessoas lutando muito por questões políticas, por assuntos que, às vezes, elas nem entendem muito, mas só por brigar por um alvo que é meio inalcançável. E o contentamento faz com que a gente entenda qual é o nosso papel, né? E com relação a esse alvo, Ju, eu acho que uma coisa que me abriu muitos olhos é o texto de Hebreus, no capítulo 12, que ele vai dizer que, rodeado, né, dessa grande nuvem de testemunhas, a gente vai correr para um alvo. E quando a gente desanimar, a gente tem que olhar para Cristo e ver o quanto ele sofreu e o que ele passou e como o contentamento dele estava em fazer a vontade do Pai. Então, muitas vezes essa correria e descontente na correria e no cansaço do dia a dia, mas correndo para onde? Correndo para quê? Né? Isso me chocou. Eu falei, uau, o que eu estou correndo? Estou correndo para onde? Estou correndo para quê? É como se fosse uma maratona que todo mundo estivesse correndo adoidado, ninguém sabe para onde, né? Mas a gente está na contramão, a gente está correndo, esmurrando o nosso corpo para chegar num objetivo que a gente já sabe que é vitorioso. A gente não está correndo como quem corre sem saber qual é o destino. A gente corre sabendo qual é o nosso alvo, sabendo que nós já somos vitoriosos. Isso mudou a minha visão e me fez entender como é estar contente em Cristo. É essa corrida da fé, sabendo que o Senhor está comigo e que eu já sou vitoriosa nessa corrida. Então, o que acontecer, vai doer perna, vai doer braço, vai entrar um mosquitinho nessa corrida, pode acontecer o que acontecer. Mas a gente não para, porque a gente sabe para onde a gente está indo, né? Amém. Queria agradecer a vocês por esse tempo aqui. Eu acredito que tenha sido uma bênção. Espero que você aí na sua casa tenha aproveitado esse tempo aqui junto com a gente. A gente espera poder fazer isso novamente. E muito obrigado. E até a próxima vez. Obrigada. Tchau.